Agora a gente vai voltar a falar do acidente que vitimou Sandra Pereira no último final de semana, naquele acidente inacreditável que você viu com a gente, quando um caminhão acabou arrastando a moto onde ela estava. Sandra não resistiu, o marido escalou pela moto, depois pelo caminhão. Durante 32 quilômetros ele ficou pendurado no caminhão e a moto sendo arrastada. Só que esse trágico acidente que levou Sandra trouxe à tona um tema muito polêmico. Sabe qual é? O uso de substâncias ilegais por parte de alguns motoristas de caminhão, cocaína e principalmente o rebite. A nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre isso. O alerta você vê agora aqui no SCC. Esse foi o último vídeo de Sandra Pereira, de 47 anos, antes do acidente que tirou a sua vida e chocou o país. O vídeo foi divulgado pela família de Sandra nas redes sociais. Ela e o marido viviam um sonho com a compra de uma moto, mas que na verdade trouxe um grande pesadelo, em forma de dor, revolta e também um alerta para quem pega a estrada. As imagens de Anderson, marido de Sandra, agarrado na cabine do caminhão após o acidente enquanto a moto é arrastada pela BR, são impressionantes. Ele está tentando pular, ele está tentando ir, o cara não para, esse caminhão. A polícia que não chega logo, a moto está presa em frente. Somente depois de 32 quilômetros que o caminhão conseguiu ser parado. Anderson foi hospitalizado em estado de choque. Júlia é psiquiatra e afirma que nesse tipo de situação, o motoqueiro terá que passar por um longo processo de reabilitação para superar a dor do falecimento da esposa e também do susto que passou com o acidente. Então ele precisa ter um suporte psicológico, terapêutico muito importante. E agora? Não dá para esperar, não dá para deixar para depois. Porque o risco de se transformar no que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático é grande. O caminhoneiro, que foi agredido por populares até a chegada da polícia, segue detido. Ele irá responder por dupla tentativa de homicídio. O exame do bafômetro deu negativo para ingestão de álcool. Porém, policiais encontraram vestígios de cocaína no caminhão. Além disso, o motorista também afirmou que estava há muito tempo sem dormir e que fez o uso de rebite, uma substância que tira o sono e que é muito perigosa para a saúde dos caminhoneiros. Ela mantém a pessoa acordada, mas ela tira totalmente a atenção. Então eu estou acordada, mas eu não estou focada, eu não estou prestando atenção no que está acontecendo. E muitas vezes, dependendo do uso da substância, de se usou outras medicações, a pessoa pode acabar perdendo a consciência e não sabendo o que está acontecendo. Inclusive, até às vezes, depois de ficar tanto tempo sem dormir, ter micro episódios de sonolência, então quase uns desmaios, e pode acontecer de perder a consciência. Então, realmente é algo muito perigoso e tem que ser totalmente evitado. A Polícia Rodoviária Federal, através da assessoria, informou que em 2020 foi apreendida pela PRF em Santa Catarina em torno de 550 unidades, comprimidos de rebite. Uma droga que tira o sono e às vezes a vida também. Com acidentes que poderiam ser evitados se a saúde mental não fosse alterada com o uso dessa droga. O SCC Meio Dia vai conversar agora com um caminhoneiro que está na estrada há mais de 30 anos. Por uma questão de segurança, não vamos divulgar a identidade, vamos distorcer a voz, porque o depoimento que ele vai conceder à nossa reportagem é bastante polêmico, falando sobre o uso de substâncias na estrada. O rebite é facilmente encontrado nos postos de combustíveis? Se souber procurar, sim. Tem muitos frentistas que vendem essa substância como uma alternativa de renda, né? Então, se você, motorista de caminhão, chega um pouquinho cansado, reclama de cansaço, alguma coisa, às vezes você é abordado pelos frentistas te oferecendo. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, realizada em 2019, apontou que 38,2% dos entrevistados já recebeu uma oferta para o uso dessa substância em postos de abastecimento. 24,2% admitiu que experimentou a droga. Você já tomou?
há uns 10 anos atrás, mas eu senti muita, sabe aquela história de você tomar ter uma ressaca após você participar de uma festa, misturar cerveja com vodka, com vários tipos de bebida, quando passa o efeito fica tipo uma ressaca com muita dor de cabeça. Mas os postos não são os únicos pontos de venda dessa substância. Garotas de programa que ficam à beira de estrada também vendem esse tipo de substância? Como no tráfico de drogas são usadas como mulas. Elas são usadas como mula, né? Para traficar esse tipo porque é uma droga também, né? Com a ajuda de um caminhoneiro que prefere não ser identificado e sem perceber que estava sendo gravada, abordamos uma garota de programa. Ela não tinha droga no momento, mas admitiu que foi procurada várias vezes. Vê se você consegue nos ajudar. Eu queria comprar aqueles rebite para não dormir. Sabe onde é que vende? Não consegue? Não sabe? Então tá já, obrigado. Já parou ontem, mas não... Já várias vezes tentando? mas não tem nenhuma. Ah, então tá. Obrigado, hein? Quanto custa aproximadamente? Olha, eu não posso te afirmar a informação correta, mas eu acredito que deve custar em torno de 15, 20 reais. Existem empresas que indiretamente, não vamos dizer, ela não obriga, mas ela indiretamente induz ao funcionário, motorista ou colaborador a tomar, porque, te dando um exemplo, tem cargas perecíveis que saem de Santa Catarina para o Nordeste, que o trajeto normalmente tem que ser feito em 60 horas, 70 horas, eles exigem que o motorista faça em 40 horas. A FETRANSESC, Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, pensa diferente. Toda atividade tem um bom empresário e sempre tem aquele que acaba, digamos assim, não representando a atividade e comete erros. Então, nós tivemos aí inúmeras situações já que nós tomamos conhecimento de empresas, mas não são aquelas empresas como que eu te falo, que são empresas organizadas, né? Ari Rabaioli é presidente da FETRANSESC. Ele destaca o bom trabalho da Polícia Rodoviária Federal, apesar do efetivo pequeno, e aponta que este acidente foi um fato isolado. Isso foi inédito, extremamente isolado, e como eu disse, né, as empresas por si só, elas hoje, a grande maioria, principalmente as médias até as grandes, elas têm um programa de contenção aí do consumo de álcool e drogas, exatamente por saber da importância disso, da segurança que ele precisa dar nas estradas e também do risco que tem com as próprias seguradoras. Em 2015, entrou em vigor a Lei do Caminhoneiro. Nela consta que o profissional não pode dirigir por mais de 5 horas seguidas. É obrigatório um descanso de 30 minutos. O intervalo para o almoço deverá ser de, no mínimo, 1 hora. A lei também informa que dentro de 24 horas trabalhadas, o motorista deve ter um descanso de 11 horas. Desse período, ao menos 8 horas devem ser ininterruptas e o restante pode ser fracionado, caso seja da preferência do motorista. Quem sabe assim tragédias possam ser evitadas e que sonhos não se tornem um pesadelo, como o do casal Sandra e Anderson, uma família dilacerada por causa de uma irresponsabilidade. Tristeza. Fiscalização nesses caras.